Cada legislação, ela vai trabalhar os CFOPs, as informações que vocês vão colocar dentro dessa nota fiscal de entrada. Muitos estados, eles se posicionam conforme as respostas à consulta, ou seja, serve para nós como jurisprudência o CFOP de devolução, tá? Então, qual é o papel de vocês? Entenderem como o estado de vocês estão trabalhando essa informação. Muitos estados, quando fala sobre essa nota fiscal de entrada de recusa, tratam o CFOP de devolução, tá bom? Alguns estados que não se posicionaram, geralmente se usa o CFP 1949. Porém, se você usa o CFP 1949, deixa muito claro as fundamentações legais. Informe na natureza da operação que é uma entrada de recurso de mercadoria. Então, deixe ela mais tangível para o fisco não te questionar. Tudo bem? Então, aqui eu vou deixar até um ponto de atenção para vocês trazerem dentro da nota fiscal eletrônica as informações conforme o regulamento. Mas, com a manifestação do destinatário, precisa assinar o canhoto? Não precisa assinar o canhoto, tá? Então, veja o seguinte: se a gente assina o canhoto, porque quando a gente pensa na nota fiscal eletrônica, a única coisa física que a gente tem para trazer a tangibilidade, a congruência que vocês receberam aquele item é o canhoto, tá? Até porque, pessoal, outro ponto de atenção aqui que eu deixo sobre o canhoto. Canhoto, vocês precisam fazer a guarda desse documento, tá? A gente não tem ainda, existe projetos de canhoto eletrônico. E isso tem que acontecer, né? Porque a gente já está falando da nota fiscal eletrônica há muito tempo. Mas o canhoto, ele ainda precisa ser guardado. Então, o fisco, ele pode te questionar se de fato você não recebeu aquela mercadoria. E como ele vai fazer isso? Por meio do canhoto. Se você faz a manifestação do destinatário, né, isso não engloba a obrigatoriedade de vocês assinarem um canhoto. Se vocês não receberem essa mercadoria, não deve ser assinado o canhoto dessa nota fiscal eletrônica, tá? Porque de fato vocês não entraram com essa mercadoria. Se há assinatura, vocês vão precisar fazer a entrada no seu estoque e depois fazer a devolução, como que acontece dentro da operação quando vocês precisam devolver por algum tipo de conserto, algum tipo de garantia que é envolvida dentro do item, tá? Então, não assine um canhoto. Então, a devolução entrada não é cópia da venda. Sim e não, depende, né? Por que sim e não? As informações de base de cálculo, ICMS, IPI, substituição tributária, tudo que tiver envolvido na primeira nota originária, você precisa de fato fazer um espelho dela. Porém, os dados do remetente, né, dos dados do destinatário, que no caso da nota fiscal eletrônica, que é o destinatário, não devem ser o próprio destinatário. Por quê, pessoal? O destinatário, ele só está valendo da operação de vocês quando existe a primeira nota, ou seja, eu comprei uma mercadoria de vocês, certo? Vocês me venderam e trouxe uma nota para mim. Só que chegou para mim, eu pedi um Kindle, por exemplo, preto, e vocês me enviaram um Kindle branco. Se eu não recebo e eu faço todo esse processo que eu falei para vocês, eu saio da operação, ou seja, a responsabilidade de terminar essa operação é de vocês. Se vocês vincularem eu de novo, eu posso fazer o quê com essa nota fiscal de entrada? E que vocês devem, tá? Se vocês acontecem isso geralmente para vocês, se vocês são destinatários e vocês consultam aí no site de consulta de nota fiscal eletrônica várias notas fiscais de entrada, pessoal, existem manifestações para vocês colocarem nesses eventos. E por que que eu acho importante vocês fazerem isso? Se há uma fiscalização, eles vão te questionar, o fisco questiona. O fisco vai te questionar por que que você não entrou com essa mercadoria, porque você não entrou com essa nota fiscal eletrônica na sua escrituração, no seu SPED fiscal, tá? Então, se você hoje é destinatário e lá na sua consulta de XML tem um monte de nota fiscal de entrada com informação que não é congruente com a sua operação, vocês precisam vincular elas com o desconhecimento da operação, porque assim o fisco, ele vai entender que você não fez parte daquela composição, e de fato não fez, porque a primeira operação é uma de venda, de revenda, e que você de fato fez todas as operações e que saiu dela. A obrigatoriedade do remetente é dele, por quê? O Kindle branco vai voltar para vocês. Voltou para vocês com todas as manifestações, tudo feito, mas vocês têm a obrigatoriedade de entrar com essa nota fiscal de entrada no seu estoque. Então, se vocês têm a responsabilidade disso, quem tem que emitir a nota fiscal de entrada para movimentar o estoque é o próprio remetente. Não tem motivo pelo qual a gente informar de novo o destinatário. Tudo bem, pessoal? Então,
atenção quanto a isso, porque eu sei que tem bastante erros dentro dessa operação. Tanto sei que eu tenho um procedimento que eu quero demonstrar para vocês aqui, ó. Esse procedimento aqui eu fiz dentro de uma empresa que eu atuei, porque existiam muitos problemas de recebimento e de recusa. A gente não tinha, como o Edmar aqui, né, esse departamento maravilhoso de recebimento de nota fiscal, propriamente da área fiscal. Então, aqui a gente não tinha de fato essa pessoa. Então, o que que a gente acabou fazendo? A gente não tinha a gente tinha esse problema e a gente tinha o problema de ter muitas notas fiscais de entrada com o nosso CNPJ. E aí eu falei assim: "Gente, o que que a gente pode fazer? Primeiro a gente vai fazer o treinamento com essa pessoa que está recebendo, e ele vai pegar essa circular que eu montei como uma circular, um comunicado de operação de recusa, e eu vou começar a devolver essas notas com esse comunicado. Então eu pedia para eles fazerem a recusa, anexar isso dentro da DANF, para que não houvesse mais nota fiscal de entrada com o nosso CNPJ, tá. E quem aqui eu acho que questionou fundamentação legal, né, enfim, aqui tem a fundamentação legal do estado de São Paulo, mas as outros estados, pessoal, e outra, resposta à consulta, mesmo de outro estado, serve como jurisprudência, ou seja, serve para a gente ter um entendimento de como o fisco está pensando sobre aquela determinada operação, tá? Porque a gente tem o ajuste CNF, a gente tem hoje agora o ajuste CNF 14 de 2024, então existe uma jurisprudência que pode ser trabalhada aí, se o seu estado não tem uma resposta à consulta congruente com essa operação. Eu trabalho com consultoria e eu vejo muitos estados já se posicionando, tá? Então, deem uma lida nas respostas à consulta dos seus estados. Então, esse comunicado foi o seguinte, super simples, tá? Só que eu fiz esse comunicado por quê? Porque eu tinha um belo problema de nota fiscal de entrada emitida quando a gente fazia uma recusa de mercadoria. Aí foi o seguinte, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó. Prezados, abaixo segue procedimento para operações de notas fiscais recusadas por desacordo ou de mercadoria não entregue. Procedimento. O fornecedor deverá emitir, no ato do recebimento da nota fiscal recusada, devidamente assinada e carimbada, um documento de entrada devendo informar no campo destinatário remetente da nota fiscal, referente à entrada da mercadoria retornada, os dados do seu próprio estabelecimento e a natureza de operação de retorno de mercadoria não entregue ao destinatário, tá? Então, eu já estou falando para a pessoa que estiver, estou falando para o remetente, tá? Para a pessoa que estiver recebendo o item, o como ela deve emitir essa nota. Mas não era a minha empresa que estava obrigando ele a fazer isso. Aí eu coloquei a fundamentação legal aí para vocês. Conforme o artigo 453 do Regulamento do Estado de São Paulo, juntamente a uma jurisprudência, que é a resposta à consulta 15571 de 2017, pedimos que se atente ao procedimento abaixo. Pessoal, eu dei uma caçada aqui nesse comunicado, tá? Porque para quem me segue aqui, quem é nosso aluno, sabe que a gente trabalha com consultoria, a gente trabalha com processo, procedimento, a gente é apaixonado por isso. E eu falei assim, nossa, eu lembrei que eu fiz isso, então essa resposta à consulta de 2017, aqui no estado de São Paulo a gente já tem outras, tá? De 2023, 2024, fiz correspondendo às mesmas coisas. Mas eu peguei a original aqui dessa empresa que a gente trabalhou, tá? Então, a resposta à consulta de 2017, o fisco respondeu o seguinte: retorno de mercadoria não entregue ao destinatário, procedimento para emitir nota fiscal de entrada. Tá vendo que é isso que a gente está falando aqui em aula, né? O retorno de mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário deve ser tratado como uma devolução de mercadoria, nos termos do artigo 4, tá, do Regulamento do Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo, as respostas à consulta para a jurisprudência, eles identificam que essa nota fiscal de entrada que o remetente vai emitir é com CPP de devolução, tá? Então, o fisco ele deixa muito claro em algumas outras respostas à consulta, se vocês forem pesquisar. Aí, o que ele fala nessa resposta? Nessa situação, o contribuinte que está recebendo a mercadoria não entregue ao destinatário deverá informar no campo destinatário remetente da nota fiscal referente à entrada da mercadoria devolvida os dados do seu próprio estabelecimento. Veja. E o porquê, pessoal? Que eu acabei de falar para vocês. Existe uma operação comercial na primeira nota fiscal.
Quando eu recuso, eu não faço mais parte dessa operação. Então, a obrigatoriedade de fazer essa movimentação do estoque é do próprio remetente. Não existe motivo e nem previsão legal para a gente informar de novo os dados do destinatário. Sabe por quê? Senão você passa a obrigatoriedade do destinatário informar isso na sua escrituração fiscal. E já não pode fazer isso porque eu fiz todo aquele processo. Eu não assinei canhoto, eu fiz a manifestação do destinatário correto. Então, o que que eu faço com a sua nota fiscal de entrada? Tá? E esse comunicado aqui serviu de fato para que eu eliminasse esse problema dentro dessa empresa, tá? Porque eu era destinatário e a gente fazia recusa, e eu tinha muitas notas fiscais de entrada sem lançamento. E aí o que que eu fazia? Dentro dessas notas fiscais de entrada, conforme o ajuste CNF aqui, ó, eu pegava as notas fiscais de entrada e colocava desconhecimento da operação. Por quê? Eu não fazia parte dessa operação mais, porque eu já tinha feito a manifestação de operação não realizada na primeira nota. Para não ser questionado em uma fiscalização, eu colocava essa nota fiscal de entrada com essa manifestação. Se o fisco me questionasse sobre o motivo pelo qual eu não dei entrada naquela nota, foi porque eu não fazia parte dela. E aí ele vai questionar o remetente. Tudo bem? Isso, pessoal, é mitigação de risco, tá? Sempre trabalhe em matriz de conduta. Como que é uma matriz de conduta? Entender os erros, entender a valoração daquele problema e fazer com que aquilo elimine. O jeito que eu, dentro lá da seletista ainda, dentro dessa empresa, o que que eu fiz? Eu entendi que, como a gente trabalhava muito com os documentos físicos na época, eu peguei esse profissional que já não recebia essa mercadoria e coloquei mais uma obrigação para ele. Então, ele imprimia juntamente com aquilo que ele descreveu que o pedido estava incorreto e ele garimpava, colocava, né, grampeava a DANF juntamente com esse retorno, tá? E aí eu colocava todas as fundamentações legais e já informava que eu iria fazer a operação da manifestação, porque não existia fundamentação legal para que isso acontecesse, tá? Então esse foi um comunicado de uma operação de recusa. Vocês podem fazer isso também, tá? Então vocês podem, dentro das características do procedimento da interno de vocês podem fazer isso caso vocês estejam observando muita nota fiscal de entrada emitida com o seu CNPJ. Ou seja, existe remetente emitindo nota fiscal de entrada errado, quando a gente fala de operação de recusa. Certo, pessoal?